creia nas palavras de redenção. Nós vimos nas semanas anteriores e falamos sobre palavras de Jesus na cruz do Calvário que eternizam em nossas vidas perdão, esperança, cuidado, adoção, providência, rendição e hoje redenção. É a última palavra de Cristo na cruz, quando ele bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou uma palavra poderosa de vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Já na beira do túmulo, no domingo pela manhã, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Hoje é domingo, dia de boas novas, aleluia. Após 6 horas na cruz, havia chegado o momento de Jesus se reunir com seu Pai. E as suas últimas palavras foram uma citação e cumprimento das Escrituras no Salmo 31, que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Tudo foi realizado com soberania, total rendição e voluntariedade. Jesus sabia que estava voltando para se reencontrar com o seu Pai. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. A vida de Jesus não foi tomada dele, ele a entregou voluntariamente. Seu espírito não foi arrancado de seu corpo por forças além do seu controle. Jesus entregou intencionalmente seu espírito a Deus o Pai. Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que o observavam, mas sim, ele foi um agente ativo em sua morte sacrificial. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho uma autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus confiava no amor do Pai, obedeceu ao Pai até os últimos instantes da sua vida na terra. Jesus fez tudo com poder, com autoridade e com consciência ativa. O reencontro de Jesus com seu Pai nos proporciona a mesma verdade e experiência. Não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus e sua presença. A Bíblia diz em Romanos 8, 38 e 39: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você estamos na mesma perspectiva. Podemos até agora encontrar com Jesus vivo e ressurreto. Ele é a porta e o caminho
direto para o Pai. Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, querido, creia nas palavras de redenção que Jesus Cristo trouxe a cada um de nós. Creia da seguinte forma: escolha o caminho da ressurreição. Lucas 24, 13 e 14, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Na verdade, esse texto registra sobre os 2 discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Eles voltavam, depois do sacrifício de Jesus, voltavam para casa, numa aldeia chamada Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Voltavam tristes, desanimados, confusos, decepcionados, porque na verdade eles acreditavam no seu mestre, no seu Senhor, e agora ele estava morto. Na verdade, eles estavam ali discutindo, né, se iriam desistir como discípulos do mestre, porque agora ele havia morrido, né? Como que nós vamos continuar seguindo a um mestre, a um Senhor morto? Estavam nesse momento pensando exatamente no Cristo morto, mas naquele momento o Senhor chega e se apresenta, e com eles, caminhando com eles, do lado deles, para poder mostrar para eles o que as Escrituras dizem acerca de Jesus Cristo. Eles estavam ali, sim, numa situação difícil. Eu creio que é uma coisa que nós temos que entender. Eles estavam com Cristo Jesus vivo e de repente ele havia morrido. Mas eles se esqueceram do que estava escrito nas Escrituras acerca do Cristo, que haveria de morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. E veja, querido, que eles estavam discutindo e estavam com parados e com o rosto entristecido. Aprendemos aqui algumas coisas. Quando os discípulos de Jesus, os 2, estavam voltando para casa, muitas vezes nós estamos assim, andando no caminho, e muitas vezes tristes, desanimados, confusos, perturbados pelas situações adversas, e muitas vezes não crendo no caminho da desistência, no caminho da ansiedade, da tristeza, do ódio, do medo. Que caminho que você está caminhando hoje, querido? O caminho para o céu passa pela ressurreição de Jesus. A Bíblia diz em 1 João 5,11, e esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Portanto, o que realmente importa no céu é quem está lá. Nosso destino final não é um lugar, nosso destino final é uma pessoa. Por isso, querido, creia na palavra de redenção que Jesus Cristo deixou na cruz do Calvário para mim e para você. Ouça a voz suave de Jesus nas dificuldades. A Bíblia diz que enquanto aqueles 2 discípulos conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Veja, Jesus Cristo, Ele está com você em toda e qualquer circunstância. Não há problema, não há dificuldade, não há adversidade que Jesus não esteja presente, que Jesus não esteja próximo de nós. E a Bíblia diz naquele texto que eles estavam com os olhos impedidos de reconhecer. Eles não reconheceram que era Jesus. Eles não tinham nem mesmo sentido a presença quando Jesus se aproximou deles. Jesus teve que falar com eles, puxou conversa com eles. Descobrimos ali que, na verdade, eles não reconheceram nem a aparência do próprio Senhor Jesus Cristo, o mestre deles. Jesus teve que buscar, teve que puxar conversa com eles,
e falar com eles exatamente sobre o que eles estavam discutindo. Veja só que os obstáculos e as dificuldades trazem impedimentos para que as pessoas tenham dificuldade de reconhecer a presença de Jesus. Interessante, queridos, que quando nós estamos vivendo adversidades como hoje, que o Brasil está passando, às vezes nós nos esquecemos que Jesus está presente, que Jesus está falando, que Jesus está próximo de nós. A Bíblia diz em Mateus 28:20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Interessante que as lutas da vida muitas vezes nos impedem de vermos e de sentirmos a presença de Deus naqueles momentos. A palavra de Deus diz em Salmos 23, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele ali estará comigo. Jesus está conosco, seja qual for a situação. A Bíblia diz em Hebreus 4:7, se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Aqueles discípulos conheciam a palavra, mas eles não lembravam da palavra. Muitas vezes a própria incredulidade impede que as pessoas reconheçam que Jesus está ali naquele momento. Por isso, querido, eu convido você a pensar e refletir nisto. Creia na palavra de redenção. Supere as limitações da incredulidade religiosa. Jesus disse para eles assim, para os dois discípulos: como vocês custam a entender e como demoram a crer. A incredulidade e religiosidade limitam nossa jornada rumo à presença de Deus. Aqueles discípulos estavam incrédulos quanto ao que ouviram dizer acerca da ressurreição de Jesus, e também não haviam compreendido que o próprio Jesus havia predito e avisado sobre sua morte e ressurreição. Nós vemos aqui dois problemas que também nos atingem hoje: dificuldade para entender o que Jesus e a sua palavra nos revelam, e incredulidade e demora para acreditar. Muita coisa a Bíblia já nos fala, a palavra já nos diz, mas nós temos muitas vezes dificuldades para entender o que Jesus e a sua palavra têm nos revelado. Temos muitas vezes uma postura incrédula e uma demora excessiva para acreditar naquilo que Deus está nos revelando, aquilo que Deus está nos falando. A religião sem o relacionamento com Jesus é cega. Não adianta você ter uma religião, ser um religioso, frequentar uma determinada congregação, uma igreja local, se você não tem um relacionamento com Jesus. Às vezes você vai se sentir cego. Muitas vezes você diz assim: mas eu leio a Bíblia. A leitura bíblica sem a revelação pelo Espírito Santo, ela informa, mas ela não transforma. Então há muita gente que conhece a palavra, sabe, que é informado sobre a palavra, mas ele não se deixa ser transformado por esta palavra. Então não adianta simplesmente você ter o conhecimento da letra, se você não experimenta o espírito desta letra. A revelação sem a obediência, ela não tem nenhuma eficácia. Ela é ineficaz diante daquilo que Deus nos revela. Se Deus tem te revelado a sua palavra, o seu coração, e você não obedece, não há resultado, não há transformação, não há vida. As pessoas continuam cegas e mortas. Elas só vão conseguir entender, elas só vão conseguir ter a verdadeira vida, a verdadeira paz do Senhor, quando elas obedecerem a voz do Senhor, a palavra revelada de Deus, querido. Jesus, ele morreu por pessoas e não por argumentos. Hoje nós vemos muitas pessoas assim, muitas pessoas trazendo muitos argumentos. Mas eu quero te dizer, Jesus não morreu por argumentos, ele morreu por pessoas. Às vezes a religião complica, mas Jesus,
Ele simplifica. Ele torna as coisas simples para nós. E a religião muitas vezes torna as coisas do Senhor para nós complicadas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, querido, viva pelo poder de um relacionamento com o Jesus ressurreto, com Jesus que está vivo e que Ele se manifesta pelo poder da sua palavra. Quando nós obedecemos essa palavra, então nós somos transformados e podemos entender e experimentar a ressurreição de Cristo em nossas vidas. Creia nas palavras de redenção. Confie na liderança profética das Escrituras. A Bíblia diz, Jesus diz para eles, como demoraram a crer em tudo o que os profetas falaram. Deus sempre fala através dos profetas. Sempre fala. Decida confiar na voz profética da sua liderança. A profecia, ela gera proteção, segurança, equilíbrio. E nós estamos falando da palavra profética, a palavra revelada, a palavra inspirada, a palavra do Senhor, que Deus traz através do seu pastor, do líder, que Deus tem colocado sobre a tua vida, para que você acredite, porque essa palavra, ela traz libertação, ela traz livramento, ela traz direção, ela traz discernimento e sabedoria para a sua caminhada, ela traz uma atmosfera sobrenatural do céu para a sua vida. Essa palavra traz o avivamento, a paixão pela presença de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Então, querido, acredite nas palavras da profecia de Deus, sabe? Aquilo que Deus tem trazido do céu para nós, o que Deus tem revelado do céu para nós. Essa palavra traz recompensa para aqueles que assim acreditam e aqueles que obedecem essa palavra. Veja, querido, hoje nós percebemos que há muita coisa sendo dita, mas poucas são verdadeiramente a palavra do Senhor, revelada, direcionada. Há uma recompensa. A Bíblia diz em Mateus 10:41, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Há uma recompensa profética para a sua vida hoje. Há uma palavra revelada de Deus para o seu coração. Hoje é um domingo todo especial no mundo todo, porque celebramos a ressurreição, celebramos a palavra viva de Deus, a palavra encarnada de Deus. Celebramos aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que nos traz a vitória. Celebramos aquele que verdadeiramente nos traz a vida que nós precisamos, a paz que o mundo não pode nos dar, a segurança que o governo não pode nos proporcionar, a providência que somente Ele pode nos dar. Esse é que nós celebramos hoje, o Jesus ressuscitado. Veja, mulheres, vocês estão procurando o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Essas foram as palavras ditas pelo anjo que estava ali no túmulo aberto do Senhor Jesus, que na sexta-feira aquele túmulo recebe um corpo e no domingo pela manhã aquele túmulo não resiste e a pedra é removida e aquele corpo sai dali transformado, ressurreto. Sabe por quê? Porque nenhum túmulo poderia abrigar e resistir aquele que é o Rei da vida, aquele que é o Senhor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, creia nas palavras de redenção, amadureça com os princípios das Escrituras sobre Cristo. Jesus continua falando aos dois discípulos no caminho para Emaús, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Deseje, querido, ardentemente conhecer tudo em todas as páginas da Bíblia sobre Jesus.
mantenha seu coração ardendo de paixão pela palavra de Deus. Se é uma palavra que você tem que ter sede, que você tem que ter fome, que você tem que ter vontade de lê-la, de estudá-la, de examiná-la, sabe, profundamente, essa é a palavra do Senhor, que está ali na Bíblia Sagrada. Essa é a palavra que você tem que ter fome, que você tem que ter sede, porque todos os dias ela nos traz uma novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas hoje não têm essa fome, não têm essa sede. A própria Bíblia diz que a palavra é viva, a palavra é eficaz. Então todos os dias, quando você pegar essa palavra e estudar essa palavra e meditar nesta palavra, querido, entenda, Deus vai se revelar para você, porque Ele é um Deus vivo que está presente. Então tenha fome, tenha sede, tenha paixão por essa palavra. A Bíblia diz, não estavam, os próprios 2 discípulos afirmaram, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando as Escrituras estão sendo explicitadas, pregadas, ministradas ao seu coração, isso faz arder o seu coração? Isso gera em você fome? Isso gera em você desejo de buscar mais a Deus? O que você sente quando a palavra é ministrada ao seu coração? O que você sente quando você está na sua casa ou em qualquer outro lugar, que você retira um tempo para meditar na palavra do Senhor? O que essa palavra, sabe, traz ao seu coração? Ela faz o seu coração arder, sabe? Ela mexe com você, ela gera algo novo no teu coração. Porque se isso não está acontecendo, querido, na verdade, você apenas está lendo uma letra que é simplesmente morta, porque ela só se torna viva quando realmente, querido, você a absorve e vive aquela palavra. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai conhecer o Pai. Quanto mais você ver a Cristo, mais você vai ver o Pai. Pastor, eu quero ver a glória de Deus na minha casa, na minha família. Eu quero ver a glória de Deus manifestada. Isso só pode acontecer, querido, se você conhecer mais a Cristo, se você buscar mais a Cristo, sabe? Se você realmente absorver e obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz em João 12, 44, 45, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas daquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Conhecer ao Pai. Olha, eu me lembro de uma passagem em que o próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu refuto tudo como lixo para poder conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. A maior sede, o maior alvo, o maior desafio de Paulo, a maior fome de Paulo era, na verdade, conhecer mais ao Senhor, conhecer a Jesus de maneira tão profunda. E Paulo teve uma experiência tão singular na vida dele, quando ele foi levado ao céu, e lá ele viu coisas e ouviu coisas que ele mesmo disse que não poderia contar, de tão admirável, de tão perplexo, sabe, de algo tão maravilhoso que era. E ele disse, eu não posso contar, eu não tenho como contar. Eu quero lhe dizer uma coisa, querido, pense nisso. Você está em Cristo. Você não tem mais uma mente mundana. Você tem uma mente agora, a mente de Cristo. A Bíblia diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que nos move agora, na verdade, o que orienta a gente é a palavra do Senhor. A nossa mente não é uma mente mais voltada para aquilo que é do mundo, para aquilo que é passageiro. Nós temos uma mente agora
que nos direciona para Deus, que nos direciona para as coisas do Pai, que nos direciona para aquilo que é agradável a Ele, que nos direciona para aquilo que realiza a vontade dEle. Essa é a nossa mente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: pensar nas coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, é porque nós temos uma mente agora espiritual, uma mente transformada, uma mente que é direcionada não pela palavra do homem, não pelo desejo do homem, não pelo nosso coração, mas uma mente direcionada pela palavra que veio do céu para a nossa vida. Aleluia! Então, em nome de Jesus, querido, creia nas palavras de redenção. Abra os olhos para o sobrenatural. Diz o texto, Jesus olhando, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Lucas 24, 31. Você percebe que toda essa palavra, ela está sendo fundamentada no texto que relata os dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús indo para casa, porque eles estavam presentes na morte de Jesus e voltavam para casa, mas eles não acreditavam ainda nas palavras de redenção de Jesus. Tudo está consumado, Senhor, tudo está pronto, eu entrego a Ti o meu espírito. E eles haviam sido ensinados acerca da ressurreição, mas eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na vida, na verdadeira vida que era Cristo Jesus. Quantas pessoas acham que o fim está aqui mesmo? Ah, pastor, eu morri e agora acabou. Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa: há uma nova vida, há uma nova vida, há uma vida, porque a vida que Deus nos deu é uma vida eterna. E esta vida nós só encontramos em Cristo Jesus. Com Jesus tudo é sobrenaturalmente natural. Caminhar com Cristo é um viver no sobrenatural. A questão é se os nossos olhos estão impedidos ou se eles foram abertos. Embora, preste bem atenção nisso, há pessoas que estão caminhando com Cristo, mas com os olhos fechados. Caminhando com Cristo, sem saber que Cristo está do lado delas, sem entender que Cristo está ali. Por isso que muitas vezes a nossa vida, nós não alcançamos aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Por quê, pastor? Porque nós andamos como que se Jesus não estivesse do nosso lado. Nós não conseguimos enxergá-lo, nós não conseguimos sentir a sua presença na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego. Quando nós estamos indo, no ônibus ou no carro, nós só conseguimos sentir a presença de Deus, ou talvez entender que Ele está presente, quando nós estamos num culto. Ah, Deus está aqui. Meu querido, assim como aqueles discípulos, a ideia que nós passamos muitas vezes é que Ele está morto, é que Ele não está vivo, ou que Ele só se revela, ou se Ele só se mostra quando está num culto. Isso, querido, não é a verdade. Aqueles discípulos, veja só que coisa interessante, mesmo com os olhos impedidos, eles pediram a Jesus sem saber que era Jesus. Eles pediram a Jesus para que Jesus ficasse na casa deles. Jesus ia embora. Ele disse assim: não fiquem aqui na nossa casa, vamos comer na nossa casa. Porque eles entendiam até que aquele homem poderia ser um profeta que estava ali trazendo as escrituras para eles. E eles pediram para que aquele homem que os acompanhavam durante a caminhada e os expunha as escrituras sagradas acerca do próprio Cristo ressuscitado. E eles então convidaram Cristo para estar na casa deles, para ter uma ceia naquele momento, para comer alguma coisa. E aí Jesus senta à mesa com aqueles dois discípulos. E a mesa, querido, a mesa é uma figura interessante. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de revelação. A mesa é um lugar de envio.
Quando você senta à mesa, Jesus com os 12 discípulos, ali, ele é tão íntimo dos seus discípulos, que ele se revela aos seus discípulos. Que ele pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos, para ensinar os discípulos, para mostrar aos discípulos qual era o verdadeiro caminho, como se deveriam se comportar, não como mestres e senhores, mas como servos uns dos outros. A mesa é um lugar de intimidade, de revelação. Ali ele revela quem seria o seu traidor. É um lugar de revelação. A mesa é um lugar de sacrifício. Ali ele revela para os discípulos a necessidade de que ele fosse sacrificado, o cordeiro sendo sacrificado. E ali ele também mostra que depois de sua morte, os seus discípulos deveriam continuar a sua obra. Tudo ali à mesa, antes dele ir para o sacrifício, quando ele estava à mesa com seus 12 discípulos. E então, depois de ressurreto, mais uma vez, ele senta à mesa com 2 discípulos, para então mostrar para eles a revelação, o sacrifício. Diz o texto sagrado, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Vou dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Como pão nas mãos de Jesus, preste bem atenção nisso. Você está em um desses estágios, preste atenção. Você pode estar sendo tomado, abençoado, partido ou dado. Ali Jesus Cristo parte o pão. E olha que coisa interessante. Irmãos, você nunca estará fora das mãos de Deus. Quando Ele o toma para fora da sua zona de conforto, você estará nas mãos dEle. Quando o abençoar, Ele o fará com suas mãos. Quando Ele o partir, os pedaços de sua vida ficarão nas mãos dEle. Quando Ele o der, distribuindo-o ao mundo, você não estará longe de suas mãos. E Ele irá recebê-lo de novo, assim como recebeu seu Filho Jesus. Tudo foi sobrenaturalmente sobrenatural. Um caminho intenso de milagres. Deixa eu perguntar a você, como está a sua intimidade com Jesus? Você se sente nas mãos dele? Você tem desejado, insistido para estar na presença de Deus? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não nos misturamos com coisas que não agradam a esse Deus. Nós não ouvimos coisas que não agradam a esse Deus. Nós não falamos coisas que não agradam a esse Deus. Como está a sua intimidade com Ele? Você verdadeiramente se sente nas mãos do Senhor? Interessante, querido, que quando Ele fala em partir o pão, foi nesse momento que os discípulos abriram os olhos. Você só vai conseguir enxergar, ver, experimentar a glória de Deus quando você permitir que Deus quebrante o seu coração, quebrante a sua vida, quebrante o seu orgulho. Só assim você vai conseguir enxergar Jesus, sentir Jesus, experimentar esse Cristo na sua vida. Deixe Ele quebrar você, deixe Ele partir você. Não importa, você vai estar nas mãos dEle. Não é o homem partindo, não é o homem quebrando, é Ele fazendo isso com você. Deixa-o fazer, para que você experimente. Talvez até agora você não tenha experimentado coisas maiores de Deus, porque você não tem permitido que Deus quebre a sua vida. Nós só experimentamos a glória do Pai. Nós só podemos estar aqui hoje no domingo de Páscoa celebrando a ressurreição, porque o Filho um dia intencionalmente
de própria vontade, entregou-se ao Pai, ao sacrifício, quebrou-se, foi torturado na cruz do Calvário, porque não há glória sem Calvário. Entenda isso. Não há como experimentar a glória se você não estiver disposto a antes viver e caminhar pelo caminho do Calvário. Creia nessas palavras, receba essas palavras. E para finalizar, meu querido, corra para o seu destino de milagres. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Nosso encontro com Jesus nos leva de volta ao destino que os céus planejam para nós. Aqueles discípulos, quando os olhos foram abertos, eles imediatamente se levantaram e voltaram para compartilhar o que haviam visto e ouvido do Senhor Jesus, que Jesus milagrosamente apareceu a eles e deu instruções para o futuro, que viria de unção e de testemunhos. Querido, é tempo de você levantar, creia nas palavras: Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te trouxe de volta para Ele, para que você possa correr, para que você possa anunciar essas boas novas, para que você possa testemunhar daquilo que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. A Bíblia diz: enquanto eles falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eles ficaram, receberam o poder da presença permanente do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia registra em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Os discípulos obedeceram às instruções e foram revestidos da presença e do poder do Espírito Santo. Queridos, a partir desse relato, viveram poderosamente levando a mensagem da ressurreição e do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje é a ressurreição, hoje celebramos a Páscoa, hoje celebramos aquele que ressuscitou, aquele que se levantou dos mortos, aquele que foi lá aonde o diabo estava celebrando a morte dele, e chegou lá e acabou com a festa de Satanás, os demônios dele, e disse para Satanás: me dê a chave da morte e da vida, porque ela me pertence. Eu sou o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Ele é o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas. Ele está conosco, aleluia. Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é, Ele não foi, Ele não será, Ele é, porque não existe o tempo, Ele simplesmente é. Moisés disse: mas Senhor, o que direi quando me perguntarem quem eu estou representando, qual é o teu nome? Deus disse: eu sou. Deus não falou: eu fui, eu serei, eu sou. É Ele, o Espírito Santo, aleluia. E o livro de Atos dos Apóstolos é o livro dos milagres realizados pelo Espírito Santo através da vida dos discípulos. E até hoje, assim se confirma o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E assim como Igreja do Senhor, celebramos hoje a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus. E chegará o dia em que as trombetas irão soar, louvado seja o nome do Senhor. E assim como Ele disse para os discípulos antes de ser assunto ao céu, Ele disse: olha, o anjo disse: aqueles que vocês estão vendo subir, esse virá outra vez para levar vocês, aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E Ele está vindo, querido,
Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, vencendo a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ó morte, aonde está a tua vitória? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, meu querido? O poder da ressurreição está disponível para você, para a garantia da vida eterna. Que venha o Espírito Santo sobre nós, com força e com poder, porque Cristo Jesus, Ele vive e reina para todo sempre. Isso é tudo. Descanse, viva, receba, celebre, porque hoje é o dia da celebração da ressurreição de Jesus. E eu quero celebrar sim, querido. Eu quero celebrar e crer nas palavras de redenção. Sim, quero celebrar com você. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero profetizar, querido, que aquilo que era, já não está sendo mais. Aquele que está sintonizado, alinhado com o Pai, entende. O que o Espírito revela à igreja, aquilo que estava ascendente, já não mais permanecerá ascendente. Ele começará a descer. A partir de hoje, a palavra está profetizada e revelada. Eu profetizo que aquilo que veio para destruir, está destruído. E aquilo que veio do céu para gerar vida, já está selada. Já está selado. E a partir de hoje o Brasil, querido, vai se dobrar e vai reconhecer que só existe um Deus que vive e reina para todo sempre. E essa nação saberá que esse Deus é o Deus dessa nação. Aquele que vive, aquele que reina. E eu quero profetizar que a linha descendente começou. Se acabará e se findará. O que se levantou irá por 7 caminhos, sem saber por onde veio. E aquilo que o Senhor já estava determinado para realizar, começará. Restaurará o tempo de todas as coisas na nossa nação. Recebe essa palavra. Recebe essa revelação. O tempo de restaurar aquilo que foi desfeito começou. E tu verás que nessa década aquilo que é, será, para a glória de Deus, para que todo mundo saiba que nessa nação o Senhor Jesus é que reina, é que vive, para a glória do nome do Senhor Jesus.